Hoje vamos falar de blog como estratégia de marketing de conteúdo. É um tema que muitas pessoas pensam, mas blog? Isso ainda existe? Em tempos de canais do YouTube, em tempos de Instagram, em tempos de TikTok? Sim, não só existe, como é uma estratégia super eficiente se for bem planejada e adequada à estratégia de cada empresa. A gente espera que você, ao longo desse podcast, entenda um pouco mais sobre o assunto e como pode utilizar o blog dentro das suas estratégias e algumas dicas de quem vive e faz isso na prática todos os dias. Vamos lá! Falando sobre marketing de conteúdo, o que eu acredito, né, não pegando nenhuma definição pronta de algum blog, eu acredito que o marketing de conteúdo é você usar conteúdo, e aí entra a questão da qualidade ou não do conteúdo, mas conteúdo em si para fins de marca, né, para fins de fortalecer tua marca, para vender mais. Não sei se todos estão alinhados com esse pensamento. Vocês têm alguma definição diferente de marketing de conteúdo? Eu até discuti isso recentemente na faculdade, lá com os alunos, porque eu dou aula na faculdade, como vocês sabem, mas talvez você que está escutando não. E foi interessante para ver assim, as percepções dos alunos em relação ao que é marketing de conteúdo. A maioria concentra em produção de peças, de vídeo, áudio, texto, etc., que não sejam propaganda explícita, mas que sejam conteúdo. E eu falei, a linha de raciocínio está certa. O que eu acho que é importante sempre colocar é criação de peças, texto, vídeo, áudio, foto, infográfico, post bonitinho, que não seja propaganda explícita, que ajude o cliente na jornada de compra. Acho que o fato tem que estar a jornada de compra do potencial cliente inserido no meio dessa descrição. Acho que na minha visão sempre tem que ter isso, senão acaba sendo só floreio, né? E não... é um conteúdo que ajuda, mas ajuda quem? O teu cliente-alvo quer ver isso aí? Vai ajudar ele na jornada dele? Vai, então é marketing de conteúdo, não vai ajudar. Então é só talvez um post mais elaborado, mas não necessariamente conteúdo. É bem legal porque realmente tem essa linha, mas é bem importante também, como você falou, a variedade de possibilidades para fazer marketing de conteúdo, né? A gente vai falar de blog hoje, mas o marketing de conteúdo não se resume apenas a blog. Blog talvez é uma das principais estratégias que podem ser utilizadas. Tá. E aí, eu quero perguntar para vocês também o que vocês entendem como blog. Por quê? Porque eu acho que existem dois pontos importantes aqui. Existe o blog, ou até três. Existe o blog pessoal, blog que é de marca, eu vou lá e crio meu blog para escrever alguma coisa, compartilhar meus pensamentos. Existe o blog, e existe o blog de uma empresa. E aí, dentro desse blog de empresa, a gente pode se dividir entre vários pequenos tipos de blog. Por exemplo, tem empresas que tem blog para publicar notícias, só notícias. Tem empresas que tem blog para falar sobre o produto delas. E tem empresas que publica notícias, publica sobre produtos. E entra a questão da jornada que o Lucas comentou. Essa empresa tem um blog para publicar conteúdos que ajudem o consumidor na jornada de compra. E aí o marketing de conteúdo tá nessas três possibilidades, nessas três alternativas, ou tá só nessa última? Eu acho que tá nessas três alternativas. Pra mim faz sentido. Então, o blog pessoal, eu acredito, eu não sei, posso estar errado também, mas eu tenho a percepção que ele vem até... Ele era muito mais famoso há um tempo atrás, assim. Eu lembro que há um tempo atrás era meio que moda, assim, as pessoas as pessoas que gostam de escrever, ter um blog ali para postar artigos em gerais, assim, que acham legal. E pensando nisso, talvez não ter um nicho específico das notícias, talvez um blog pessoal possa falar de viagem, de qualquer coisa, talvez dificulte um pouco fazer um marketing de conteúdo para alguma coisa. Quase que o cara vira um influenciador, né? Porque tipo, ele ser uma marca, talvez fazer uma coisa de uma marca e depois já o resto do conteúdo não é muito alinhado. Então, na minha percepção, talvez o blog pessoal
possa sim ser feito, mas talvez não seja o ideal. Eu acho que até esse exemplo de viagem, ou até mesmo para quem, sei lá, faz degustação de comida, é um bom exemplo, né? Que acaba, talvez é pessoal, né? E acaba trazendo conteúdo sem ser uma empresa. E o blog não é tão pessoal porque acaba ajudando as pessoas a conhecer lugares, enfim, entre outras coisas. Eu acho que isso que o Aleco acabou de falar, eu acho que é bem a linha de raciocínio que eu ia dizer. Eu acho que nem tudo é marketing de conteúdo. Se for meramente poético ou entretenimento, alguém que lá faz vou escrever um livro aqui, vou escrever um conto, vou escrever uma história, vou narrar alguma situação mais por um hobby, mais com fim de entretenimento e não um fim comercial, não é marketing de conteúdo. Agora, um blog que fala lá de dicas de viagem, avaliação de restaurantes, aí é conteúdo, porque ajuda numa jornada e ele pode vender aquilo, pode vender até banners, audiência, enfim. Acho que depende do seu objetivo é comercial ou não. Nesse sentido, eu enxergo dessa forma. Eu também enxergo dessa forma. Eu acredito assim, se tem fins de marca envolvido, ele faz dessa forma, é marketing de conteúdo. Caso é alguma coisa pessoal, é simplesmente conteúdo, né? E você comentou sobre os blogs pessoais estarem meio que ter essa impressão de que eles estão meio que tipo saindo de moda. Eu tenho essa impressão para blogs pessoais também. Talvez assim, eu vejo um movimento meio grande assim, indo pro Twitter, porque para fins pessoais, porque é um negócio mais instantâneo, tipo, é uma rede social, então você tem uma interação mais rápida ali. Tem um site chamado Medium, que eu vejo as pessoas usando bastante, que é basicamente um site que você publica textos. E assim como teve a onda do Blogspot uns tempos atrás, eu acho que esse Medium substituiu o Blogspot para textos pessoais. Mas em contrapartida, falando sobre marcas mesmo, eu acredito que, assim como vocês falaram, que o blog continua sendo muito importante, diferente dessa onda de blogs pessoais. E aí entra nessa questão da jornada de compra, porque, como eu falei ali, como eu citei um exemplo antes, uma marca ter um blog só para falar sobre o produto dela pode ajudar o consumidor em algum certo momento, porém, é uma coisa que não é tão agradável, não é tão atraente assim para o consumidor, você ficar só falando sobre o produto. Então a gente vai, aqui na agência, se a gente tivesse um blog só para falar sobre os serviços, a gente já tem a página de serviços para isso, né? Será que falar toda hora sobre serviços realmente é uma estratégia válida ou atrativa de marketing de conteúdo? E aí entra essa outra questão da jornada de compra, que é você avaliar em qual passo, em qual momento o teu consumidor passa, quais as dúvidas ele tem, quais problemas ele tem, para daí entender como a tua empresa pode ajudar ele a resolver aqueles problemas. E o teu blog você pode usar para apresentar soluções para os problemas dele, mas não necessariamente falando sobre o teu produto. Você pode falar sobre alternativas, sobre outras opções para resolver o problema dele, e não só sobre o problema em si. Você pode... aí entra em questões bem mais complexas, digamos assim, né? Que a gente pode falar sobre inbound marketing, que usa muito a jornada de compra para você despertar um problema na mente do consumidor. Mas, em resumo, falando sobre o blog, eu acredito que é muito importante a gente pensar em problemas que as pessoas têm, para daí criar artigos, posts para solucionar esses problemas, né? Eu percebo que é muito comum, várias empresas têm essa percepção equivocada que você falou, vou fazer só falando sobre a empresa. E não consegue, a pessoa que fala isso, seja um diretor, um empresário, um gerente, alguém que está lá tomando uma decisão de marketing na empresa, não percebe que ele, quanto consumidor, consome blog sem perceber. A gente consome muito blog sem perceber. Como? Qualquer dúvida que você tenha sobre qualquer assunto, você joga no Google e muito provavelmente o resultado vai ser ou um artigo de blog ou um vídeo do YouTube. E nunca um post em Instagram nem em Facebook. Uma receita você vai procurar. Uma receita você vai procurar onde? Instagram? Não. Então, qualquer problema, que foi o que o Eco falou, você vai resolver ele no Google e muitos deles, o resultado, a tua resposta vai estar no blog. Você nem percebe isso.
Mas você faz isso, quem usa ativamente computador, internet, assim, durante a semana, no seu trabalho, com certeza lê um artigo de blog ou se depara com um artigo de blog pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, mas com certeza absoluta. Só que você não percebe, você não se dá conta, estou entrando no blog. Não, você não acompanha necessariamente as notícias daquele blog como se fosse um jornal. Você usa como consulta que está ranqueado no Google. Então faz bastante sentido o blog ser uma resposta para potenciais problemas. E aí, entrando na questão que você falou, assim, sobre os blogs morrerem, né? Eu fui pesquisar, blogs vão morrer, eu pesquisei exatamente isso no Google. E o que acontece? Os resultados, primeiro de tudo, os resultados são artigos de blog. E segundo, o primeiro resultado que aparece ali é de 2009. Então, tipo, há 11 anos atrás, as pessoas já estavam se perguntando se os blogs iam morrer. Talvez até antes, talvez há 20 anos atrás, já vinha com esse papo de os blogs vão morrer. Eu acho que aí foi bem na ascensão do YouTube, né? 2010, quando o YouTube começou a decolar. Porque em paralelo sempre foi surgindo redes sociais, foi surgindo Facebook, foi surgindo... Agora, mais recentemente, o Instagram ganhou força, o TikTok vem ganhando força, mas o blog sempre tá ali em paralelo. Cara, é só volta no tempo. Quando surgiu a televisão, qual era o meio de comunicação e entretenimento que existia? Jornal e rádio. E quando surgiu a televisão, o que falaram? O rádio vai acabar. Nós estamos em 2020 e o rádio continua existindo. E com muita força. Só que de forma diferente. As pessoas consomem aquele conteúdo de forma diferente. Então, se você olhar para o blog e achar que a pessoa vai consumir como ela consome um livro, ou consome um jornal, que ela acompanha a edição semanal ou diária e lê de ponta a ponta, aí tá errado. Não é assim que a pessoa consome. Se você entender que ela vai consumir como uma gigante enciclopédia que vai tirar dúvidas, aí você tá no caminho certo. E acho que entra um ponto bem importante aí do que o blog proporciona, principalmente para uma empresa, porque, como eu falei, eu tive a percepção que para uso pessoal, sim, o blog foi decaindo, mas se você for analisar para uma empresa, uma grande vantagem que o blog oferece é o que o Lucas comentou sobre ser encontrado no Google, né? Então, se você vai publicar um texto no Facebook, vai publicar um texto em qualquer outra rede social, você perde essa possibilidade, essa facilidade que tem o ranqueamento através do teu próprio site. Então, você perde a possibilidade de atrair mais pessoas para o teu site, você perde a possibilidade de resolver dúvidas, de tornar a tua marca mais conhecida para essas pessoas. E também você não se torna dono daquele conteúdo publicado no sentido de que ele pode expirar a qualquer momento, né? Se você publica um texto no Facebook e o Facebook resolve remover ele, ou o Facebook acaba, você perde o texto que foi publicado. Não é como se você tem um site e você tem aquele texto publicado até quando você quiser. Só puxar assim, ó, quem lembra os conteúdos que você postou no Orkut? Você lembra? Sabe o que aconteceu com eles? Tá lá, ninguém acessa. Acho que nem tem mais porque não existe mais o servidor, mas é o que você falou, sumiu. Você jogou fora aquele teu tempo para fazer aquele conteúdo que já era. E o do blog que você postou há 15 anos atrás, tá lá até hoje. Na verdade, acho que até as próprias redes sociais elas não dão muita importância para isso, né? Eles querem que os conteúdos delas sejam devorados no mesmo momento que foi publicado. Até por toda hora cria novos. Toda nova, exatamente. Isso que é a dinâmica. Até por isso que algumas redes sociais têm aquele limite de texto, ou sempre a imagem tem mais destaque do que o próprio texto. Não tem como formatar um artigo, você tem que só colar o texto, até porque eles querem que o texto seja pequeno para consumo rápido, né? E então um artigo de blog ele já tem essa assistência, né? Essa parceria com o próprio Google, porque o Google ele vai ranquear. Uma coisa que rede social não é, eu imagino que seja impossível você ranquear alguma coisa pelo rede social. Não mas ele torna mais difícil. Mais difícil, exatamente. Então eu acho que são coisas diferentes. Realmente as redes sociais elas querem que você crie conteúdo para serem usados no momento. Então é diferente o caminho que você deve tomar para criar conteúdo para essas diferentes plataformas. Com certeza. Então, assim, eu pessoalmente não acredito que os blogs vão morrer, assim como foi perguntado em 2005, 2009, 2015, 2018. Então, imagino que vocês também não, né?
existe a possibilidade, claro, de ter que fazer pequenas adaptações, como, por exemplo, nós vemos o avanço de ferramentas de áudio para serem usadas dentro do blog. Então, já existem softwares que você contrata para fazer, que eles fazem a leitura do teu texto, e você coloca um player para a pessoa que não quer ler o texto, ela vai escutar aquele artigo. Então, para quem não gosta tanto assim de ler, ela tem essa possibilidade de ouvir. Só que, mesmo assim, vão ter pessoas que vão querer continuar lendo, porque preferem ler, porque gostam de ler. Então, acho que é importante pensar nisso. Assim, claro, vai ter algumas modificações ao longo do tempo, mas eu acredito que não vai morrer. É o que eu comentei, né? Muda a forma de consumir o conteúdo. Se antes, no começo do blog, realmente as pessoas acompanhavam semanalmente. Eu lembro que no começo de blogs, no começo assim, de que surgiu essa atuação em blogs, era muito comum linkar o blog com a assinatura de newsletter, que você assinava e recebia por e-mail toda vez que aquele blog postava um artigo novo. E a pessoa mandava aquele artigo literalmente transcrito, texto, no e-mail. Então você podia tanto ler no e-mail, que você recebia o artigo inteiro, ou clicava e lia no blog. Tinha os feeds também, né, de RSS para notificação desses assuntos, desses tópicos. E realmente as pessoas liam literalmente. Eu acompanhava alguns blogs que eu lia 100% de todas as postagens. Só que isso era uma época de internet que não tinha quase nada de conteúdo. Ainda mais conteúdos que você se interessa. Hoje em dia, meu Deus, tem uma infinidade de conteúdos, né? Então não dá nem para você querer acompanhar todos 100%, né? Ler dessa forma. O consumo é diferente. Eu particularmente sinto uma diferença, assim, talvez possa ser que eu amadureci, talvez eu esteja vendo de uma forma diferente os blogs em geral, mas há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu via assim, muito blogs realmente com feed, né, você poderia acompanhar semanalmente, até os próprios blogs tinham aqueles tipo timeline, né, tipo era uma página só com as imagens e tal, blog de humor tinha muito, né. E hoje em dia eu vejo que isso já é diferente, já os blogs são tem um formato diferente, eles até esse formato do estilo de blog de humor que tinha antigamente, tipo Não Sal, enfim, eu vejo que eles estão decaindo, né, e esses blogs com conteúdos mais, até aquelas próprias ferramentas que você tinha antigamente no próprio blog, que você poderia deixar ali do lado, ali no widget, com postagens de maio, postagens de abril, foram sumindo, né? Porque eu acho que as pessoas estão procurando mais artigos, eu acho que eles não estão acompanhando. Como que você vê isso, Eco? Como que você acha? Assim, eu vejo que, por exemplo, blogs de humor, blog para compartilhamento de conteúdo que não é com foco tanto em ranqueamento, ele está indo mais para as redes sociais, mas em contrapartida, exatamente. E em contrapartida, ou mesmo até podcast, né? E em contrapartida, os conteúdos mais técnicos e que as pessoas pesquisam no Google, eles estão ganhando força desse lado dos blogs. Eu vejo esse caminho acontecendo. Eu acho que tem um exemplo legal aí, até que você falou agora, é o Não Salvo, né? Depois o blog partiu para YouTube e agora até tá com podcast aí, né? Porque talvez esse estilo de blog que só tinha tirinha, timeline infinita, tá tendo que se transformar porque o pessoal tá deixando de acessar, tá perdendo força, né, com o tempo. E você veja que as pessoas... Como que eu pesquisaria um artigo do Não Salvo, um post do Não Salvo no Google? Não tem muito, né? Eu pesquisaria Não Salvo e ficaria acompanhando a timeline dele ali. É muito diferente de como funciona um blog de uma empresa, por exemplo, que vai fazer marketing de conteúdo, que eu vou pesquisar alguma coisa no Google e o Google vai me apresentar aquela empresa. Veja que você falou timeline, né? Muito parecida o consumo como uma rede social. Que não tem tópico. Você vai vendo por entretenimento, vai rolando e vai vendo, vai rolando e vai vendo. E o consumo da empresa realmente de marketing de conteúdo focado em dúvidas. Né? Se for parar pra pensar, é a mesma lógica de uma página, né? Uma página de Facebook, talvez eu acho que até o decaimento dele venha por causa disso, do crescimento das páginas, né? E daí ele migrou, porque o consumo desse tipo de conteúdo de blog foi para a rede social. Mas isso não significa que o outro consumo, que é o de dúvidas, deixou de existir. Pelo contrário, isso talvez até cresceu, se consolidou. Né? Não só dúvidas, né? Se for parar para pensar, o marketing de conteúdo ele não precisa necessariamente só responder dúvidas. Ele pode ser um guia, um tutorial, talvez tu até responda alguma dúvida, né? Mas é muito dúvida. O que eu até falei no começo, acho que tem que estar sempre, tem que ajudar a jornada.
Se não necessariamente uma dúvida, mas ele ajuda a pessoa na jornada dela de resolver um problema. Sim. Que culmina no final em comprando um produto, por exemplo, ou um serviço. Perfeito. Isso que até as empresas não entendem, muitas empresas não entenderam isso. Que os produtos e os serviços, eles existem para solucionar problemas. Se o teu produto e o teu serviço não soluciona nenhum problema, você não sei o que você está fazendo. Você está brincando. Mas, parece óbvio, mas não é. E aquela velha história do restaurante que a comida é meia boca, mas ele tem movimento e você pergunta pro dono, mas por que teu restaurante tem movimento? Qual que é o teu diferencial? A comida tem qualidade, que é boa, que é a receita. Aí você vai ver, mas a comida é ruim, né? Por quê? Porque ele tá num ponto super bem localizado, que quase não tem concorrente em volta, tem um monte de, escritório, prédio comercial, e o cara não faz propaganda, não precisa, porque tá ali, tem movimento porque as pessoas estão ali. Agora, se surgir 2, 3 concorrentes com o mesmo preço e qualidade melhor, vai matar o cara. Talvez não surja porque ninguém tem interesse em montar um restaurante naquela região, hipoteticamente falando. Mas o diferencial dele não é a qualidade. E se ele entender isso, ele fala, não, o diferencial é realmente a localização que eu tô. De repente ele até melhora e modifica o negócio dele pensando nisso, né? Saber exatamente por que as pessoas compram. E se você acha que ainda não está muito bem convencido da importância do blog para uma empresa, caso assim, você tem uma empresa e você tem um blog nela, você tem pelo menos assim, alguns conteúdos publicados ou até tem uma frequência publicada, eu desafio você a olhar o Google Analytics e fazer uma comparação entre os acessos orgânicos, né, pesquisas no Google, que as páginas institucionais do teu site têm, em comparação com as páginas que o blog tem. Assim, é muito, muito provável assim, que as páginas do blog sempre estejam na frente das páginas institucionais, páginas de serviço, porque as páginas de blog têm dúvidas que as pessoas pesquisam e querem saber a resposta. Então, o blog tem uma parcela de visitantes do teu site muito importante. Pelo menos nos clientes que nós trabalhamos aqui, que tem blog, a busca orgânica sempre é muito maior, né, mais do que a metade dos visitas do site. Para você que de repente ainda não entendeu, não ficou claro, quando a gente está falando em blog, que é muito orgânico, e resposta de dúvidas, etc., não são blogs que falam de serviço, como até o Eco falou no começo, não são blogs que falam do teu diferencial, não são blogs que falam como a sua comida é gostosa, né, no exemplo do restaurante que eu dei agora há pouco. São blogs que respondem dúvidas. Então você tem que olhar, por exemplo, pega os teus últimos 10 artigos, se você tem uma constância de postagem. Pelo menos 8 deles não pode quase que nem citar o nome da tua empresa. Estou sendo bem exagerado aqui. Pode até citar de vez em quando, mas o foco do artigo não tem que ser soluções da sua empresa. Tem que ser como fazer alguma coisa, como resolver o problema de tal coisa, como organizar tal coisa. Né? Seja lá o que for. Como é muito... Inclusive, acho que em 2019 ou 2018, a busca, o broad match mais feito no Google, no mundo, foi como. Como alguma coisa. Como fazer alguma coisa. O Google até tem, no final de cada ano, esse aí. Algumas colunas que eles trazem lá, que é o como ou o que fazer. Enfim, daí tem os itens mais pesquisados de cada... Aí de você cada matou, tópico né? deles, Aí né? você matou. Porque realmente as soluções desses como e o que só através de blogs para você responder. Digite como qualquer coisa. A primeira coisa que vem na tua cabeça, não precisa nem ser da tua área. Você vai ver que os resultados vão ser um artigo de blog. Exatamente. Se precisar. Como pescar, como cozinhar uma receita. Como dar o drible no futebol. Tudo isso que vai ter resultado vai Como ter... ganhar no headshot no Call of Duty. Como melhorar no... É Call of Duty que você joga? É, Call of Duty. Como melhorar no Call of Duty. É Free Fire, né? E aí eu acho que entra num ponto que é meu último tópico aqui, que é sobre como fazer, né? Como fazer artigos pensando em marketing de conteúdo. Né? Porque você falar como, você falar porquê, você falar motivos, você falar dicas, ferramentas, são palavrinhas ali que você usa no teu título e vira meio que mágica, assim, porque você consegue transformar, já consegue pensar em coisas para resolver problemas. Assim, as minhas dicas para você que ainda não começou ou que já utiliza blog, já publica no seu blog, mas não
talvez não faz da melhor maneira possível. Elas não são complexas. Primeiro por quê? Porque você vai usar o teu blog para publicar, para tirar dúvidas, para resolver problemas, das quais você tem pelo menos um certo domínio, né? Você vai estar falando sobre coisas que você talvez já viu clientes passar no dia a dia, dúvidas que os teus serviços resolvem, mas você não vai falar diretamente do seu serviço, mas você sabe como resolver, você dá alternativas para a pessoa resolver. Então você tem que pensar muito nisso, né? Nessa resolução de problemas. Então essa relevância, o conteúdo precisa ser relevante. Por quê? Vou dar um exemplo aqui. Se eu vou pesquisar no conteúdo no Google, um conteúdo assim, que nem a gente deu exemplo aqui, eu quero melhorar no Free Fire. Como que eu vou melhorar no Free Fire? Eu pesquiso isso, eu vou ter lá pelo menos assim, 20 resultados no Google falando sobre como ser melhor no Free Fire. São 20 blogs concorrendo ali para quem que é o melhor de todos. O Google, dentre outras características um pouco mais técnicas, ele vai entender que o melhor resultado é aquele que as pessoas estão mais tempo lendo na página, é um conteúdo que tem mais texto, não um texto de enrolação, mas tem mais variedade de informações, né? Então essa relevância é entendida pelo Google, os algoritmos do Google entendem isso, os robôs do Google, né? Então eles classificam os resultados por essa questão de relevância. E quanto mais relevante o teu texto mais você está melhor posicionado no Google e mais dúvidas você resolve, mais visitantes você leva até o site e mais a sua marca é conhecida e mais vende consequentemente, e aí vira essa bola de neve. Uma frequência de publicação é interessante, porque não só porque você vai estar mantendo o teu blog atualizado, mas também porque você vai estar respondendo novas dúvidas, né? Você pode ter um artigo muito bem ranqueado no Google ali, mas se você não criar outros, você vai ficar refém para sempre daquele mesmo artigo. Né? Uma coisa que eu sempre pergunto no brief quando a gente vai iniciar um projeto, e defino mais ou menos isso, é se o foco da nossa produção de artigos aqui na agência para o cliente, ele é ranqueamento ou nutrição. Isso é uma coisa importante de você entender. Nutrição eu não vou focar tanto em ranqueamento no Google, mas eu vou, por exemplo, enviar por e-mail, o departamento comercial vai usar como apoio. O que, por exemplo? Dúvidas. Que dúvidas que os teus clientes sempre têm? Né? Faça essa pergunta. Que dúvidas que eles normalmente fazem quando eles vão pedir orçamento, que eles vão contratar? E pegue essas dúvidas e transforme em artigos de blog. E quando o cliente solicitar o orçamento, você envia a proposta, a apresentação e já envia junto um artigo de blog. Olha, talvez você tenha essa dúvida aqui. E aí você ajuda a nutrição. Ou em uma estratégia de inbound marketing, que você faz nutrição por e-mail. Se o objetivo é ranqueamento, dá para você reduzir talvez a frequência e fazer quantidades maiores de texto num artigo só para melhorar o ranqueamento. Mas é bem cirúrgico, né? Vou pontualmente naqueles conteúdos que eu estou tentando ranquear. Né? Aí entra também essa questão do número de palavras, né? Qual que é o número de palavras ideal? Bom, quanto mais, melhor, né? Mas aí você pode encontrar na internet algumas pessoas dizendo pelo menos 300, pelo menos 500, pelo menos 1000 palavras. Se você fizer em torno de 1000 é um tamanho recomendável, mas assim, pense que, primeiro, o teu conteúdo tem que ser bom. Você consegue falar coisas interessantes, resolver problemas interessantes em quantas palavras? Quanto mais você fizer, melhor. Mas o importante é você pensar na qualidade primeiro. Mas assim, no mínimo, querem um mínimo, vamos dizer, no mínimo 300 palavras, do mínimo do mínimo. Eu jogaria 500. 500 fica fechado. Quem faz 300 faz 500. Você vê, puxa mais uns 2, 3 parágrafos ali e consegue fechar. Mas não é enrolação, novamente. É conteúdo interessante. Tem uma outra questão que eu ia perguntar, até você vai citar, é a questão da palavra-chave, né? E da autoridade do autor do blog. Acho que é um conteúdo até que rende novo e Artcast, mas assim dá para fazer um resumo sobre isso. Palavra-chave é quando você utiliza palavras específicas que as pessoas pesquisam dentro do teu artigo. Pois mas qual o volume? Bom, existe a teoria, né? Isso tudo assim, não são coisas 100% confirmadas, porque o algoritmo do Google ele é misterioso, ninguém
sabe exatamente como funciona. Não existe um manual do Google, um curso do Google. Exatamente. Porque, senão todo mundo faria e todo mundo, né, o Google iria explodir. Mas a recomendação mínima, teoricamente, são 3 vezes a palavra-chave na página. Aí entra outras questões, como você repetir exatamente a mesma palavra, ou você variar um pouco a palavra. Então, se eu estou falando sobre como pescar, eu vou falar assim, eu vou escrever a palavra-chave como pescar, ou como praticar pesca, variar um pouco a palavra dentro do texto. E aí entra outra dica, que é, como que eu vou saber qual palavra-chave usar? Aí existem ferramentas que falam sobre isso. Uma grátis é o Ubersuggest, do Neil Patel. Você vai lá e digita um tema que você tem dúvidas para saber qual palavra-chave usar no teu artigo. E ele dá ideias do que as pessoas estão pesquisando. E aí você pode usar as palavras-chave que ele sugere. O legal é você tentar pensar em resolver como a pessoa vai procurar. Porque geralmente, em muitas das vezes, e eu mesmo faço isso, eu vou lá e dou um Ctrl F na página, justamente, coloco o que eu estou procurando e tem que estar dentro de um contexto ali para resolver o problema da pessoa, né? Eu acho que isso é uma lógica interessante de pensar também. Tem que cuidar com uma coisa chamada keyword stuffing, né? Muita gente no passado funcionava, você encher de palavra-chave, hoje em dia você pode ser até punido se você exagerar, porque a ideia não é só colocar a palavra, é ser um conteúdo bom. Lógico que tem que ter a palavra-chave, senão ele não vai saber do que você está falando. É importantíssimo ter a palavra-chave, na verdade, mas não é só isso, não adianta só colocar repetidamente trocentas vezes a palavra. E o título, acho que vale também citar a importância do título, né? A palavra-chave estar no título, isso é uma coisa que muita gente esquece. Então, o título do artigo, ele já ser a principal dúvida que você está querendo responder naquele artigo. E aí, ao longo do artigo, você faz as variações. Com certeza. E quanto à autoridade, a gente viu na Rede Summit 2019, ou 2019 acho que foi, onde a gente teve uma palestra sobre algumas dicas sobre Google, sobre ranqueamento para Google, e entra essa questão da autoridade de quem está falando. Então, preferencialmente, você no teu blog, você tenha um espaço para ter o assinante do teu artigo, porque o Google entende, pesquisando o robô do Google, reconhecendo o nome daquele autor, ele entende o quão relevante o conteúdo que aquele autor está escrevendo é. Quanto mais referências o Google tiver dentro do próprio Google daquele autor, mais ele considera aquele autor como relevante e, consequentemente, o conteúdo como relevante. Então, não só o Google, também o usuário que está lendo também vai... Com certeza. Ele tem mais credibilidade se tem uma pessoa ali escrevendo ali, enfim, que pareça ser importante, né, ou é importante, do que sem um usuário ou o próprio blog postou isso, realmente. Eu acho que também, para fechar, e não sei se vai falar mais alguma coisa, eu acho que não perder a essência, né? Eu acho que um dos artigos mais famosos do nosso blog foi feito para ajudar as pessoas, né? Então, eu acho que ele é muito verdadeiro em si, mesmo sendo um marketing de conteúdo, ele quer realmente ajudar as pessoas e melhorar a vida delas, né? Eu acho que isso é um grande diferencial entre artigos que vão dar certo e artigos que vão dar muito certo. Então, eu acho que você realmente ter um domínio sobre o assunto e realmente querer ajudar a pessoa de fato, não, enfim, prolongar demais, enrolar demais, ou não ter tanto conhecimento, tá? Vai criar um artigo de blog pesquisando em outros blogs, então isso é complicado. Acho que até o Lucas pode falar que ele criou um artigo pensando em ajudar as pessoas que acabou gerando milhares em vendas, né? Da RD Summit, né? Um artigo que a gente fez para relatar a nossa visita, a gente foi num congresso chamado RD Summit, não é um congresso, é uma feira, um evento, e aí eu fiz um artigo relatando toda a experiência, e contei quanto a gente gastou, coloquei o valor gasto em combustível, em hotel, dei algumas dicas para reservar antes, que a cidade lá, Florianópolis, tinha lotação dos hotéis no centro muito rápido, então se você fazia questão de ficar no centro, você reservasse antes, e uma série de outras dicas realmente práticas e baseadas na experiência real. E esse artigo ficou super bem ranqueado, inclusive a gente conseguiu alguns bons contatos através dele. E para encerrar, eu quero deixar 2 dicas de ferramentas aqui.
A primeira a gente já citou, que é o Ubersuggest, que é uma ferramenta grátis para você entender, né, o comportamento das pessoas em relação àquele tema. Aliás, o Neo Patel tem que patrocinar nós, que a gente sempre fala do Ubersuggest. A gente até usa ferramentas pagas, tem o SEMrush, que é o que a gente usa principalmente aqui, mas aí como é uma ferramenta mais paga, então talvez é algo um pouco mais fora do alcance. Tem vários conteúdos grátis do SEMrush que fala sobre Google. E a outra ferramenta é o Yoast. Se você usa um blog em WordPress, o que é o recomendado, né? Você baixe o plugin do Yoast SEO, porque aquilo que a gente comentou sobre palavra-chave, sobre leitura, sobre a leitura do texto, o Yoast SEO ajuda você nisso. Você coloca a palavra-chave que você quer ranquear lá no Yoast e ele dá algumas dicas do que você pode melhorar no teu texto para ranquear melhor. É isso aí. É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E teremos mais assuntos relacionados a Google e ranqueamento orgânico mais pra frente e continue acompanhando.